Bom, para poder subir ao palco agora, eu quero convidar o Peterson Prado, ele é o vice-presidente da Unfly, e vai mediar esse papo. Palmas para o Peterson, pessoal. Aproveito para convidar também a Luísa Mitsuzaki. Ai, que nome bonito. Head de vendas da Charlie. Menina, esse nome é lindo. Traga também o Jamil, que é o vice-presidente executivo da Movida. Palmas para ele, viu? Convido o Carlos Humberto, fundador e presidente da Diaspora Black. E, para fechar aqui, o Elbert Leonardo, vice-presidente da ClickBuzz. Palmas, pessoal. Peterson, está contigo o palco. Tá ligado? Sim. Chegou aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Difícil falar depois de um almoço, né? Mas a gente vai tocar aqui esse painel com essas feras aqui. Antes de mais nada, agradecer aí a presença de todos. Eu estou muito feliz com o meu primeiro evento aqui na Unfly. Primeiro Innovation e o meu primeiro evento. Então, Vini, tem muita estrada pela frente. Agradecer aos sócios, ao Mazinho, Marcelo, enfim, a todos que me convidaram para essa jornada aí que está sendo incrível. Então, é um momento assim também de emoção aqui para mim. Bem, eu vou agora também conversar um pouquinho com essas feras. Agradecer aqui ao Carlos, ao Jamil, enfim, ao Elbert, a todos que estão aqui, a Luísa, enfim. E a gente vai falar um pouco de como a tecnologia ela está influenciando o setor de viagens no Brasil, né, e os desafios e oportunidades das travel techs aí na próxima década, né? Então, assim, a Movida, eu tenho certeza que, vamos dizer assim, não é uma travel tech, vamos dizer, né, mas é uma empresa que ajuda bastante, mas é uma empresa que imprime muita tecnologia aí para o setor. Temos aqui o Carlos, que vai explicar bastante como é a Diaspora Black, isso, certo? Falei? Diaspora Black, isso. E o Elbert, da ClickBuzz, a Luísa, do Charlie, né? Então, assim, até para a gente começar, né, a falar de transformação no setor de viagens, né? Ontem eu estava, inclusive, refletindo sobre esse tema, no qual um dos maiores desafios da indústria é a preocupação com segurança de dados, né, e a evolução com o comportamento do viajante, do consumidor, né? Então, a gente está focando muito mais em soluções simplificadas, né, e todo esse desafio abre aí um leque, vamos dizer assim, um caminho enorme para novos desenvolvimentos, para novas tecnologias que têm chegado na nossa indústria, assim como a própria Unfly chegou em 2018, né? E é por isso que a gente trouxe aqui feras como vocês para conversar um pouco com os nossos convidados. Então, vamos lá. Vou aqui perguntar para você, Carlos, começar contigo, assim, com uma travel tech focada em experiência, né? Tem um posicionamento único, né, que vocês têm lá em promover a valorização da cultura negra no setor de viagem. Então, eu queria que você contasse um pouco do propósito de vocês, enfim, os desafios que você enfrentou para integrar a operação, enfim, contar um pouco da sua jornada aqui para a gente. Obrigado, Peterson. Eu quero destacar aqui o quanto eu estou feliz de estar aqui, conseguir, Vinícius, né? É um prazer muito grande estar aqui ao lado dessas feras, né? Parabéns, eu acho que a gente precisa de mais e mais eventos como esse para fomentar realmente o turismo no Brasil, né? Sobretudo a partir de tecnologias. Eu sou o Carlos Humberto, sou um dos fundadores da Diaspora.black, sou o CEO da empresa. A Diaspora.black tem a missão de conectar pessoas às heranças africanas, aos patrimônios materiais e imateriais,
né? A partir de uma tecnologia global que a gente está consolidando para que todas as pessoas em qualquer lugar do mundo saibam de encontrar uma gastronomia, uma musicalidade, uma religiosidade, uma dança, todos esses elementos que são grandes patrimônios e que no Brasil a gente tem abundância e em outros países também, né? Então a gente nasce olhando para esse mercado, né? E aí, falando um pouco dos desafios e do papel da tecnologia, primeiro que a tecnologia ela tem que estar a serviço da sociedade, né? Você não cria uma tecnologia sem ela ter uma função social. Ela precisa ter uma função, né? E, como startup, você precisa solucionar um problema, né? E, então, deixa eu contar rapidamente esses passos, quais problemas, a nossa tecnologia, né? Nós identificamos lá eu e meus sócios, a partir de muitas experiências, que o mercado brasileiro de turismo tem um déficit muito grande, não só em possibilidades de crescimento, mas também em promover o que a gente tem de grandes diferenciais brasileiros. Quais são os grandes diferenciais brasileiros? É a nossa cultura, é a nossa identidade. E essa cultura, essa identidade, ela traz possibilidades de muita diversificação de produtos no turismo. Mas nós entendemos dois grandes problemas, que não existia essa riqueza dentro dos catálogos do turismo convencional e que o mercado não está preparado para lidar com essa mudança de consumidores mais exigentes, mais posicionados e de novos consumidores negros e negras, né? Nós entendemos essas duas grandes lacunas. Primeiro, porque o Brasil, acho que eu vou trazer números que todos conhecem aqui, mas não querendo ser repetitivo, a gente recebe menos turistas que a Torre Eiffel, a gente recebe menos turistas que as ilhas do Caribe, só a República Dominicana, que é menor que o estado de São Paulo, recebe mais de 30 milhões de turistas. E a gente, ano passado, que retomamos número recordes de turismo, de turistas no Brasil, recebemos quase 6 milhões de turistas. Por que a República Dominicana recebe esse quantitativo tão maior do que nós que temos um litoral continental, né, com várias belezas, com várias cores? É porque o Caribe ele não vende só praia. Porque você não vai só para praia. Vende a gastronomia. Quando a gente fala de Caribe, a gente lembra logo do colar, não é? Isso é a cultura, é a identidade caribenha. Que, pasmem, se alguém não foi ainda, convido, e a gente pode ajudar a visitar o Caribe, inclusive a República Dominicana, é uma cultura afro e indígena. E isso a gente tem de sobra aqui. Só que isso não se materializava em produtos, né? E, por outro lado, o mercado, a gente vê hoje pipocando nas mídias, nas redes sociais, situações de racismo, sobretudo no receptivo, é porque isso demonstra que nós não estamos preparados a lidar com esse momento do mundo, que o mundo mudou, né? E, no final de 90, todo mundo tinha medo do bug do milênio, né? E eu denunciei minha idade aqui, cara. Mas, quem não lembra, era um pavor do sistema parar, tudo vai bugar, o banco vai... Sacaram dinheiro. As pessoas sacando dinheiro. Infelizmente, eu vou ter de falar que eu lembro. E, na verdade, não bugou como a gente esperava. Mas bugou porque as novas gerações, a partir de 2000, estão muito mais exigentes, né, como consumidores. E o mercado não está preparado para isso, sobretudo o mercado de turismo. Então, com essa constatação desses problemas, nós criamos essa solução para responder a essa diversificação de produtos ligados a esses patrimônios materiais e imateriais da população negra e também a estruturação desse mercado, né? Nosso modelo de negócio hoje está focado no marketplace, né, que é onde a gente promove esses produtos que nós chamamos de afroturismo. Então, nesse marketplace, nós temos um alcance de 18 países e a gente acabou de vir do Web Summit em Portugal, assim, e fomos destaque
porque o mundo inteiro começa a olhar para essas heranças, sobretudo dentro do mercado de turismo. O próprio Ministério do Turismo de Portugal ficou louco porque é a possibilidade deles diversificarem ainda mais os produtos de turismo. Portugal tem várias histórias, foi construída a partir de vários legados de patrimônios da população negra. Então, nós criamos esse marketplace que promove experiências únicas, experiências que te levam a conhecer lugares como Quilombo dos Palmares, como Salvador, como ruas e bairros de São Paulo, que muitas vezes a gente não sabe a história do porquê a Liberdade, por exemplo, chama Liberdade, e quais patrimônios turísticos, para além da comunidade oriental, tem ali. E o nosso outro modelo, que, na verdade, é uma unidade de negócio, é onde a gente desenvolve o mercado, né? Trabalhando posicionamento, treinamentos e ajudando o desenvolvimento estratégico desse mercado, hoje com alguns governos, né? Com a Embratur, a gente vem trabalhando, com o BID, com algumas secretarias estaduais e municipais também, desenvolvendo planejamentos estratégicos do crescimento desse setor. Então, a tecnologia tem um papel fundamental, né, de conectar pessoas a essa mudança e a essas novas oportunidades de criação de produtos que são mais genuínos e que trazem experiências mais transformadoras. Legal. Obrigado, cara. Jamil, você eu já conheço de longa data, mas se apresenta para o pessoal e já vou mandar uma pergunta para você. De manhã foi falado aqui muito sobre que a inovação custa, né? Custa em dólar, inclusive, né? Que foi falado. A sustentabilidade também custa muito, né? E a Movida, cara, foi uma empresa até que eu acompanhei muito, né, pessoalmente, que focou muito em sustentabilidade nos últimos anos, que também é um tema importante hoje, vamos dizer assim, um tema que está em pauta. Mas nos últimos 2 anos vocês talvez foram muito afetados por a questão de não conseguir mais os carros elétricos, enfim. Como é que você vê essa tendência e assim os principais desafios para expandir essas iniciativas no mercado tão dinâmico que é a mobilidade? Que assim, não quero responder a sua pergunta, mas aqui tem alguns clientes corporativos que na hora lá buscam carro na nossa plataforma, e se o carro a combustão tiver mais barato, o custo acaba valendo mais a pena e não o valor da sustentabilidade. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, boa tarde a todos. O Peterson já me apresentou, sou Jamil. No Bug do Milênio, eu estava entrando no mercado de turismo. É osso, né, ficar velho. Mas estou feliz. Obrigado, Peterson e Mazinho, pelo convite. Só vocês mesmo para botar um tiozão num evento de Travel Tech, mas estou me achando mais novo. Estou me achando mais novo nessa. O Peterson, eu vou tentar ser mais cirúrgico na resposta. Primeiro, a gente, sim, é uma empresa, uma locadora ligada a gasto de combustível, ligado a carbono, né? Natural esse pensamento. Mas tem muitas maneiras da gente ser sustentável ou ter ações de sustentabilidade que não só carro elétrico. Primeiro ponto, mais de 90% da nossa frota é bicombustível e a gente abastece só com álcool. E orienta todo cliente que passa no balcão a abastecer com álcool. O álcool depende do estudo, de 5 a 10 vezes menos poluente do que a gasolina e 20 vezes menos poluente que o diesel. Então, a gente já, de algum lado, já consegue fazer ações de sustentabilidade. Por um outro, eu já vou entrar no carro elétrico, tá? Por um outro, nós digitalizamos muito. E aí eu acho que eu sou parte do teu processo de venda. Eu sou a realização final. Eu quero que o cliente passe rápido pela minha loja. Do mesmo jeito que você quer, eu também quero. E o cliente que está aqui também quer passar rápido pela nossa loja. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, o Movida Express, já lançado em Guarulhos, a gente vai rolar depois para outras lojas. O cliente passa já, um cara que já fez 2 locações com a gente, com o celular, ele abre e fecha o carro já no celular e dirige o carro. Então, não tem mais papel. Eu não preciso mais do contrato de papel, 7 folhas. Né? Eu tenho uma outra ação que já entrou nas lojas, em 3 lojas já, e a gente vai também, como eu falei do Express, rolar para as demais, um claviculário digital e um totem. Se a pessoa chegar sem nenhuma reserva, sem nada na loja, ela faz a reserva, abre o claviculário digital, pega a chave, pega o carro e já vai embora. Então, a gente está diminuindo a fricção, mas com isso eu estou digitalizando todos os meus processos, sendo mais sustentável. Por um outro lado, eu tenho ações internas. Meta de imprimir menos papel, né, para a gente ter menos árvore cortada. Né, se liga isso, né, o papel, a árvore.
A gente tem muitas lojas, muitas e muitas lojas. Eu não sei dizer hoje quantas das 220 lojas nós temos no Brasil inteiro que já tem painéis solares para ter sustentabilidade de todo aquele sítio que a gente trabalha. Algumas a gente teve que fazer alteração da estrutura, porque a estrutura de painel solar é muito pesada, algumas lojas suportavam, outras não. A gente fez no pátio, por exemplo, onde a gente tem sombrite para 100 carros, eu coloquei uma estrutura tubular, uma estrutura de aço e consigo colocar painel solar em cima. Então tem como a gente fazer, não só com carro elétrico. Agora eu vou entrar no carro elétrico. Carro elétrico no mundo e no Brasil tem ainda passos a dar. A gente comprou mais, a gente teve mais de 1.000 carros elétricos na época da pandemia, porque a indústria automotiva, no problema dos chips, produziu menos carro a combustão e produziu muito mais carro elétrico e carro de gamas mais caras. Então a gente encareceu a frota e comprou muito mais carro elétrico. O brasileiro tinha curiosidade para conhecer, uma boa parte da parcela que pôde pagar conheceu a tecnologia, mas o carro ainda é caro e a depreciação ainda é mais alta. E ele hoje funciona para mim como um device. Assim, em 2, 3 anos a tecnologia vai avançando muito rápido. A bateria que antes fazia 200 km hoje já está em 500 e já tem alguns com 1.000. Então isso não tem ajudado muito a entrada no preço que tem e força a depreciação no mercado brasileiro. Mas a gente trabalha com carro elétrico. Eu tenho carro elétrico nas locações de longo prazo. Então, se você quiser um carro elétrico para você hoje, eu compro para a tua utilização por 12, 24, 36 meses. E a gente trabalha muito com carro híbrido. O carro híbrido faz mais sentido até pelo nosso tamanho continental mesmo do país. Como a gente não tem uma malha de eletrificação tão difundida no país, tão fortalecida, então o carro híbrido ele suporta a gente no elétrico, então ele é mais sustentável nesse sentido, mas quando você precisa, no meio da estrada não tem posto de abastecimento, ele vai na combustão. Eu acho que a gente tem, finalizando, acho que a gente tem possibilidades de ser sustentável de muitas formas. Nós somos empresa B Corp, né, que faz benefício para o planeta, desde 2019, renovando o selo a todo ano. A gente vai continuar com essas ações. Não acreditamos em empresas que vão fazer negócio daqui para frente, Peterson, sem ações de sustentabilidade. Legal. Obrigado, Jamil. Elbert, assim, uma das coisas que eu até levantei para falar com você foi o seguinte, que ano contra ano, a OnFly cresceu 150% em demanda de solicitações de passagem rodoviária. E cresceu 190% em GMV. Né? Então, mostra não só um crescimento desse setor dentro da nossa empresa, assim como vocês também cresceram bastante aí, no mercado como um todo, mas também o aumento da passagem, etc. Né? A ClickBus, ela revolucionou, de fato, a maneira que a gente viaja no Brasil, digitalizando a venda de passagens rodoviárias e trazendo até esse modelo que antes, vamos dizer, era meio que open booking, né? Então, em viagem, você controlava aéreo, locação e hotel. Passagem rodoviária nem sempre era muito bem vista ali. Eu queria que você comentasse um pouco o que você vê de evolução desse mercado e quais são as inovações que vocês vêm implementando lá na ClickBus, e te agradecer por estar aqui com a gente. Bom, boa tarde a todos e todas. Para mim, assim, é uma oportunidade que eu agradeço a você, Peterson, Mazinho e Marcelo, em nome de todos, poder falar para o público, né, que tradicionalmente, muitas vezes, viajou e viajou corporativamente, muitas vezes usando outros serviços que não o ônibus, por diversas razões, que a gente sabe quais são, e que hoje poder estar aqui, neste momento, dividindo essa oportunidade do ônibus, para nós é uma honra muito grande. E por que a gente foi resolver os problemas que têm a ver com a viagem de ônibus? Porque tinha muitas dores, e que ainda tem, né? E dores que atingem, no nosso caso, 3 públicos-alvos que a gente vai resolver o problema. A gente vai resolver o problema da aviação, o problema do viajante e o problema dos nossos parceiros que vendem passagem de ônibus. E, em cada caso, tem uma dor. Nas viações, um problema sério de ocupação. Para vocês terem uma noção, a média da ocupação de um ônibus, nós estamos falando de 50%. Então, 50% sai
zero. E isso, assim, não tem jeito. E é uma necessidade, não só um problema de demanda, mas um problema de regulação também, que as agências reguladoras exigem que saia com a frequência X, Y, Z, e o empresário tem que colocar para rodar. Porque, se não colocar para rodar, ele é multado e tem que ir. E tem a gratuidade, e tem várias dores que ele tem que resolver ali da capacidade dele de fazer dinheiro com o transporte, que veio para nós. Nós falamos, bom, então nós temos um problema de demanda para ser resolvido, um problema de ocupação e um problema de antecipação. Quem tem o volume de oferta que temos, nos preços que temos, o mercado não vai comprar antes. Ele vai comprar 75% das vendas são feitas com até 3 dias de antecipação. E isso leva a uma dificuldade de planejamento de fluxo de caixa, de planejamento de frota, de recursos de motorista e tudo mais, que não é fácil. Então, posto isso, essas dores da aviação, fomos ver quais eram as dores dos parceiros que queriam vender passagens de ônibus. Bom, margens estreitas, eles não conheciam as flexibilidades e as oportunidades que tem, por exemplo, despacho de mala. Assim, infinitamente mais simples do que uma viagem aérea, né? E flexível e sem custo, e que não é sabido. As oportunidades que tem, que hoje tem, que não tinha naquela época, porque antes, eu estou falando isso de 2019 para cá, começou o processo de desregulação de preço. Era um segmento que uma empresa de ônibus que quisesse fazer uma promoção, ela tinha que fazer uma solicitação para a agência reguladora, e daqui 2, 3 meses ela respondia se ela podia dar um preço com desconto. Então, é um negócio assim, fora total da realidade de um mundo, né, da oportunidade, e que realmente gerava problema para o parceiro que queria provocar o cliente para poder comprar agora, para ele poder ter uma margem melhor, e que ele não tinha essa possibilidade. E também você saber qual era o trecho que aquela viação fazia para ele poder vender, porque não tinha um sistema que desse essa informação, como existiam os GDS que do aéreo, no rodoviário não existia. Então, essa era uma outra dor que a gente foi buscar resolver. E, olhando especialmente para o viajante, que era, sim, sem dúvida, a maior preocupação, nós começamos pela dor da rodoviária. Ninguém merece, e ainda assim, apesar das melhoras que houveram, o deslocamento até uma rodoviária. Todos nós sabemos, não é um ambiente dos melhores, né? Temos procurado ajudar e investir neste tema, eu vou falar sobre as soluções, mas era um problema, o conforto e os locais aonde estão, de maneira geral, as rodoviárias, e que a gente precisava resolver esse assunto. Segundo, o preço também era um problema, porque o viajante ele tinha que ir lá numa rodoviária, ir lá para comprar e sair rodando os balcões todos das companhias para poder saber qual era o preço. Isso quando tinha promoção, já falando de época de promoção. E não sabia, por exemplo, se ele quisesse fazer uma conexão, ele ia de um ponto A para o ponto B, para o C, para o D, e ele não sabia nem que empresa que ele ia pegar depois que ele chegasse no outro ponto. Então, assim, a falta da informação para o viajante era algo complexo também e que demandava a gente procurar resolver. Isso posto, então, com as dores das viações, de fluxo, de antecipação, de necessidade de poder fazer promoção de preço do viajante, de não saber as rotas, a dificuldade da rodoviária, do parceiro de poder ter margem e saber quais os serviços todos que ele tinha, de saber o que ele tinha de vantagem para oferecer, chega a ClickBus. Estamos falando isso de 2013 já. Nós começamos, só para todos saberem, como um GDS. Nós criamos primeiro uma empresa chamada J3, que então era a primeiro tentar resolver o problema das viações e dos parceiros, antes de procurar resolver o problema dos viajantes, e criamos então um primeiro GDS que chamava J3.
foi um sucesso, estou falando de 2011, e aí, em 2013, nós pegamos um dos nossos vendedores, uma das OTAs que vendiam para a gente, né? Acho que os termos aqui eu não preciso explicar, estou num mercado que todo mundo sabe dos termos, porque muitas vezes, quando eu vou dizer, eu tenho o cuidado de explicar o que é um OTA, o que é um GDS, mas aqui eu não preciso, né? Então, na OTA, nós vimos uma oportunidade de trazer para dentro do negócio também uma OTA. E fomos fazer um M&A com a ClickBus, que era, e que é ainda um pedaço do nosso negócio, de um fundo alemão, da Rocket Internet, que tinha trazido para o Brasil da Fitz, Itax, Hello Food e vários outros e-commerce, e que estavam com a ClickBus, e que a gente achou que era necessário a gente chegar na OTA também para realmente acelerar e resolver as dores do viajante. Fizemos, em 2016, já a primeira propaganda na TV de viagem de ônibus, né? E já falando de oferta de preço, porque nós não éramos regulados pela agência reguladora, então nós podíamos dar desconto e as empresas não. E foi uma dificuldade danada, porque os empresários falaram, mas para que vai dar desconto? Eu falei, porque é assim, você vai ver, a demanda vai crescer. E cresceu, eles gostaram, pegaram o gosto, e aí fomos trabalhando para poder resolver mais ainda essas dores do cliente. Então, o nosso desafio, e depois também nós vendemos durante muito tempo o voucher. Nós não vendíamos o bilhete de passagem, porque a regulação que tinha não permitia a gente fazer com que o cliente saísse e embarcasse direto na rodoviária. Ele tinha que chegar lá na rodoviária, enfrentar a fila para pegar o bilhete. Mas, mesmo assim, a gente vendia, porque tinha conveniência de parcelar, tinha desconto, e tinha outros serviços que a gente oferecia que realmente acabava que o cliente vinha comprar da gente. Mas, em 2019, a gente conseguiu criar o bilhete de passagem eletrônico, né, num trabalho grande junto às agências reguladoras e Confase e tudo mais, e aí, definitivamente, a gente passou a vender realmente igual o aéreo, o check-in direto para o cara embarcar direto no ônibus. E isso realmente fez assim, né? O mercado online, nós saímos de 12%, 13% nessa época e batemos a 22% logo depois de todo, né, a pandemia aí, porque preparamos para o crescimento, veio pandemia, né, precisamos explicar, aí em 2021 começou a crescer de novo, e hoje nós estamos falando de 36% das vendas já são online. Tem muito espaço para crescer. Tem muito espaço ainda para crescer. Não, bacana. Ok. Luísa, Charlie é um mix perfeito aí da hospitalidade e da tecnologia, né? Mercado B2C, não preciso nem dizer, né? Como que as pessoas estão mais ambientadas para ter mais aderência a esse tipo de produto, mas a gente vê um avanço também no B2B, né? E qual tem sido a estratégia de vocês para esse público, né? Principalmente no mercado? A gente tem aqui empresas enterprise com a gente aqui hoje, clientes, convidados, prospects, enfim, que tem políticas às vezes tão restritivas para esse tipo de produto. O que você pode dizer para eles em relação a isso? Que você traz facilidade, igual o Marcelo reclamou hoje, quanto tempo ele ficou para fazer um check-in? Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigada pelo convite. O Charlie está muito feliz de subir no palco. Esse ano a gente inaugurou uma parceria, uma integração direta com a OnFly. Sucesso total. São só 3 meses, mas muitos números para comemorar. Então, em nome do Alan, que não pôde ficar, o time está aqui, mas Mazinho, Peterson, Marcelo, Marcos, Geise, obrigada. Bom, acho que para começar essa história, a gente está num mercado que é histórico, né, super tradicional, que é a hospitalidade. Como vocês, mobilidade também infinita, né? História, se a gente for voltar, nem sabemos quando começou as pessoas se deslocarem. Acho que não dá nem para fazer essa menção. Mas, quando a gente olha para fora, existem cidades que já têm o short-term rental muito bem difundido. E Paris, Nova York, Lisboa, são praças que você falar que alugou um apartamento totalmente imobiliado, equipado com serviços, é mais do mesmo.
E a gente vem com essa proposta há 4 anos, e são muitas histórias para contar, que eu posso começar a trazer para vocês agora, né? Ao longo desses 4 anos, a gente já tinha em mente que o Charlie ia ser um produto para o mercado corporativo, não só pela capilaridade, mas pela consistência do produto. O corporativo tem a necessidade de hospedar e busca um bom custo-benefício, busca localização, busca praticidade. Mas ele chegou antes do que a gente imaginava. Acho que no painel da manhã alguém falou, olha, dentro dessa lupa aqui tem o corporativo. E quando a gente viu, o corporativo já estava usando o Charlie. No último ano, a gente tem focado muito mais, nesse ano, né? A gente tem focado muito mais em preparar não só a nossa jornada de compra, mas também a jornada de experiência do cliente B2B. A gente tem, ao longo desse ano todo, uma estratégia de expor a marca para ser considerada, cotada, eu digo até reservada, até a última etapa desse funil. Foi um calendário intenso, expondo a marca nos grandes eventos. Fizemos, acho que, mais de 1000 capacitações com agentes de viagens, funcionários de grandes operadoras, e construímos um valor. Esse valor ele muda tudo, né? Hoje, o cliente da empresa ele quer ficar no Charlie. É incrível isso. A gente anda pelos corredores e as pessoas falam, eu estou no Charlie, eu me hospedei, eu vejo o valor. E isso é único, porque a tecnologia ela vem no Charlie de 2 formas. Uma, trazendo uma jornada fluida. Então, a gente tem o pré-check-in e o check-in online. A ficha do FNRH ela já é uma realidade, né? Ela não existe mais. Acho que está com um pouquinho de barulho. Mas no Charlie, o pré-check-in ele é online. O cliente, muitas vezes, acessa o edifício, o prédio que ele está hospedado, com um reconhecimento facial, sem tocar a mão, gente. Isso existe. São 2.500 apartamentos em operação hoje, 4.000 apartamentos a serem operacionalizados até o ano que vem, e muita tecnologia para que a jornada seja fluida. O cliente do nosso apartamento, que está hospedado com a gente, não precisa mais ligar na recepção e ficar no telefone, esperando o recepcionista, ou mesmo o DTS, atender. Ele tem um atendimento 24 horas, bilíngue, na palma da mão. Então, é muito valor que a gente entrega, tanto para o hóspede quanto para a empresa. A tecnologia ela entra numa segunda camada, trazendo eficiência operacional. Então, as nossas diárias elas são muito competitivas. A gente consegue trazer uma redução, eventualmente, de 20%, até 20% do valor das diárias, e o Charlie é uma realidade. Então, hoje, o hóspede que ia para um hotel mid-scale, que ia para um hotel econômico, gente, ele está no Charlie? Ele está no Charlie. A nossa carteira B2B tem mais de 600 clientes, e são grandes contas que têm uma demanda corporativa super relevante, contas que vêm por intermediários, e esse foi o ano de implementar essa estratégia. Expor, a gente trabalhou muito na distribuição, não só na integração com vocês, integração de outros players, integração com as principais ferramentas de mercado, para que esse cliente encontrasse o Charlie onde ele quer comprar, não necessariamente na OTA, né, por questões de compliance, de segurança, de restrição. Então, hoje, a gente conseguiu difundir bem isso, e é o futuro, né? O futuro chegou, o Charlie está aqui. Bacana. Assim, eu vou pedir até agora para a gente fazer um bate-bola aqui, que já me deram mais uns minutos ali, que eu falei assim, olha, eu estou frito ali naqueles minutos, mas, enfim. Falando até de experiência B2C versus B2B, tá? E aí eu vou pedir a sua opinião também. E aí, já partindo até para você aqui, Jamil, você pode começar. O quanto você vê a Movida equalizando essas 2 experiências, que talvez tenha sido aí o nosso grande desafio até hoje, ter um equilíbrio da experiência do B2B com a do B2C, né? Então, hoje, o viajante reclama demais, né? Ele tem muito problema de experiência, porque tem tipos diferentes de experiência. Como que você vê isso?
O principal nosso está no treinamento, Peterson. Somos uma empresa de serviço. Então, a gente está lá para servir. E é isso mesmo. E a gente serve tanto o B2C quanto o B2B, é sempre um si. É sempre uma pessoa final, né? Se você viaja pelo Fly, eu vou estar te atendendo, eu vou atender o Peterson lá na essência. E a gente tem feito, na verdade, muito treinamento para que eu consiga, com os meus funcionários na ponta, perceber a velocidade com que cada um quer passar pela loja. Você viu que na primeira resposta que eu dei, eu falei de 2 tecnologias que tiram muito mais rápido o cliente da loja. A gente colocou, foi a primeira locadora no Brasil, e acho que ainda a única, que você devolve o carro hoje em menos de 1 minuto. Se não tiver problema nenhum, você devolve no tablet e vai embora. Por que isso? Porque o cara que está viajando a trabalho, o B2B, quer muito mais rapidez e passar muito mais rápido pela loja. O B2C, às vezes, não. O cara que está com a família, às vezes, quer entender o carro, quer saber de consumo, quer saber de segurança. Então, são modelos diferentes. Toda a tecnologia vai nos ajudar a cada vez a atender melhor, mas ninguém vai substituir pessoas também numa empresa de serviço. Legal. Então, é muito nosso, passa pelo treinamento. Eu vou ter todo o aparato tecnológico que eu falei já, que eu já vendi aqui para todo mundo, me ajudando em servir melhor cada cliente que passa lá. Mas eu tenho que ter uma pessoa também para perceber esses nuances diferentes entre B2B e B2C. A jornada é mais ou menos a mesma. Vai ser muito da sensibilidade do meu atendente saber se você quer passar mais rápido ou se você quer entender mais do carro ou não. Legal. Bom, eu acho muito curioso que, por mais que a gente fala de tecnologia, a gente fala de treinamentos de pessoas, né? Porque a tecnologia não está dissociada. Então, a gente tem, no caso da Diaspora.Black, a gente tem o B2C, que é no Marketplace, mas a nossa carteira também de B2B vem crescendo muito, e em diferentes perspectivas. Primeiro, que muitas empresas estão promovendo, entre seus colaboradores, funcionários, parceiros, atividades complementares, culturais e algumas experiências nas cidades. E aí vem chamando a Diaspora para a Diaspora ser esse fornecedor dessas experiências. Aqui em São Paulo mesmo, a gente tem Google, a gente tem o Meta, a gente tem grandes escritórios de advocacia, grandes organizações que levam seus funcionários para viverem experiências aqui na cidade, né? Porque são experiências inspiradoras, que muda o olhar sobre algumas regiões da cidade, muda a percepção também dessa vivência em equipe, né? Para além disso, durante a pandemia, que foi esse período fatídico para todo o setor, né, nós entendemos que era o momento da gente desenvolver os nossos treinamentos, né? Treinamentos muito focados no receptivo, justamente para evitar e criar abordagens que minimizem riscos e problemas. Um exemplo: se existem situações de racismo entre clientes na recepção de um hotel, né? Qual é o protocolo, a quem chamar, como você vai cuidar dos 2 clientes, qual o encaminhamento? Isso não existia, né? Então, a gente vem criando certificações que trabalham essa perspectiva de garantir que haja uma habilidade para lidar com essas situações e que também haja uma intencionalidade da empresa de trabalhar essas questões, né? Que são as questões que estão hoje associadas a protocolos internacionais. E, por último, também, a gente tem desenvolvido com a empresa justamente a ampliação desse olhar para esse mercado, né? Muitas empresas do trade que não entendem que a gente está no Brasil. O Brasil é o 2º país em população negra no mundo. O primeiro é um país africano, que é a Nigéria, né? A gente tem uma população negra que são as maiores consumidoras desse país. É uma população que mobiliza o PIB e que vem crescendo em participação no turismo também. Então, muitas empresas não sabem como focar, como falar com esses consumidores. Então, a gente vem também ajudando as empresas a desenvolverem esse olhar. Legal. E especialmente no mercado corporativo, a gente viu esse ano um crescimento exponencial, realmente, de viagens de ônibus. Nós crescemos 76%. Quando eu vejo o número de vocês crescendo muito mais do que cresceu, realmente vocês abocanharam um pedaço do share do negócio dentro da ClickBus. E os outros mercados cresceram em torno de 30%. Por que cresceu o corporativo? Bom, primeiro, nós estamos chegando lá, na casa do cliente, da empresa que quer comprar com parceiros certos, né, com as travel tech certas, como a OnFly, que nós não tínhamos esses canais que pudessem dar, né, o serviço para vocês. Segundo,
a oferta do produto mesmo, né? Então, a falta, muitas vezes, da oferta do aéreo, né? Nós estamos falando de mais de 5.000 rodoviárias contra 200 aeroportos. Estamos falando, né, de ter uma capacidade de ter 100 saídas, 150 saídas de ônibus por dia de Rio e São Paulo, né? Então, essa oferta para o corporativo e no preço que a gente está falando, acabou fazendo com que o corporativo crescesse tanto no rodoviário, né? Esperamos que esse 2025 seja daí para cima, né? Gostamos, pegamos gosto pelo negócio. Bacana. Gente, dentro do mercado, acho que de real estate, a gente olha para o lado e vê que muitas empresas nasceram primeiro para atender o B2C. Então, o Airbnb é um bom exemplo, e recentemente eles lançaram a função de gestão de multipropriedades, o quinto andar, então, plataforma destinada para compra ou locação para pessoa física, agora com um braço dedicado também a imobiliárias e pessoas que têm mais de um imóvel. São exemplos de que a empresa, por maturidade, nasce primeiro para a massa, para o B2C, e depois ela vem olhando quem a compra e adaptando em blitzscaling esse ritmo de crescimento e a experiência que ela vai entregar. No Charlie não é diferente. A gente tinha, como eu comentei, esse mindset de tipo, vai funcionar, não só pelas características, mas pela proposta de negócio. E hoje a gente está exatamente nesse momento de adaptar a jornada de compra e de trazer valor para o cliente do B2B. Ele realmente quer passar mais rápido, ele quer o banho mais cedo, ele quer, eventualmente, um late checkout, e ele vê valor, não no pré-check-in, na recepção com o FNRH, mas ele vê valor no atendimento humanizado. E um dos valores do Charlie é o hibridismo. Não tem como a gente falar de hospitalidade sem aquela coisa brasileira do relacionamento, do atendimento. Então, como fazer isso de forma escalável para 4.000 apartamentos a nível Brasil? Esse é um grande desafio nosso, trazer um diferencial nessa experiência para o B2B e também trazer essa humanização nesse atendimento para o intermediário, muito próximo dos clientes parceiros, sejam operadoras, agências de viagens ou as travel techs. Legal. Essa fase riquíssima que a gente deve surfar em 2025. Bacana. Nosso tempo já estourou, né? Acho que ficam algumas mensagens aqui. Eu acho que o Charlie se conectando com mais empresas, enfim, o aumento da adesão de reserva online, né? Que a gente vê que ainda tem muito espaço. Jamil, eu acredito que muita gente ainda faz carro de forma offline, né? Não offline não faz. Então, assim, você tem um benchmark vivo aqui. E, cara, parabéns pelo teu projeto, cara, tua empresa, cara, muito bacana você trabalhar nessa parte da inclusão, a diversidade. Então, assim, eu sei que não deve ter sido fácil para você. Força nesse caminho aí. Eu vou pedir um aplauso para essas feras aqui. Agradecer. Mentira.